Maravilha, meus irmãos! A verdade que liberta. Lição de número 5. Vamos então para a pré-aula desta lição que é bastante importante, já que o tema é um tema bastante falado, não é? Especialmente nos últimos tempos. Mas vamos lá. Pastor Edovilson, Pai do Senhor. Pastor Hércules, aos nossos professores e alunos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus para a lição de número 5 já. Muito bem, já avançando para o mês de maio, não é? Olha só que maravilha, dia 4 de maio é o dia que esta lição será ministrada presencialmente nas nossas igrejas. Então o tema é este, a verdade que liberta. O textuário da lição está em João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o textuário da lição que acompanha a verdade prática, que diz que o verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. É isso aí, Jesus Cristo é aquele que liberta. E aquele que é liberto por Jesus verdadeiramente é livre, não é isto? A leitura bíblica em classe, você se atém a ela, João capítulo 7, os versículos 16 ao 18, depois versículos 37 e 38, e por fim capítulo 8, versículos 31 a 36. Você faça essa leitura. Conforme a gente tem dado sugestão sempre aqui nas nossas pré-aulas, penso ser interessante que você leia pelo menos o capítulo todo, 7 e 8. Se você puder, leia também o 6, porque você vai conseguir estabelecer aqui um parâmetro para a interpretação dos textos que seguem esses que estão aqui na verdade prática da lição. Nesta aula, então, nós vamos explicar a verdade em Jesus desde a sua saída da Galileia para Jerusalém. Depois, no tópico 2, nós vamos descrever Jesus como a verdade diante dos fariseus. E por fim, no tópico 3, pensar em Jesus como a verdade que liberta o pecador. A CPAD sugere os hinos da harpa cristã, 116, 235 e o 261. Vamos então aqui, meus irmãos, para a palavra-chave, a definição que trouxe o pastor Adolvilson. Liberdade é a palavra-chave, meu pastor. Liberdade, de acordo com o dicionário Michaelis, liberdade é a possibilidade de agir sem coação ou restrição externa, dentro dos limites da lei. Liberdade é a condição do ser que não vive em cativeiro. Liberdade é a extinção de todo elemento opressor que seja ilegítimo. A palavra liberdade tem origem no latim libertas e no grego eleuteria, ambos significando livre. A Bíblia diz que a liberdade é a capacidade para escolher não pecar. Quem aceita Jesus como seu Salvador fica liberto do domínio do pecado. A liberdade em Jesus não é uma licença para fazer tudo que queremos sem consequências, não é? Olha aí, ó. A Bíblia explica que quando pecamos, nos tornamos escravos do pecado. João 8,34. Sabemos o que é certo e bom, mas fazemos o que é errado, porque a nossa vontade é controlada pelo pecado. Claro, aquele que está em pecado. Mas quando aceitamos a Jesus como Salvador, Ele nos liberta da escravidão do pecado. Com a ajuda de Jesus, podemos dizer não ao pecado, e nós podemos falar que somos livres, né, pastor? Com certeza. Por Jesus Cristo. Maravilha. Meus irmãos, se atentem aí, porque nós trouxemos um conteúdo especial para os irmãos nesta aula. Na descrição desta aula, você vai fazer download do arquivo com os comentários adicionais. Então, nós trouxemos aí sobre a lição de número 5. Primeiro, nós fizemos uma análise exegética do texto de João 8,32, que é o texto áureo da lição. Nós apresentamos também um estudo a respeito dos opositores, não é? Aqueles que se opunham a Jesus, os grupos religiosos do seu tempo, e aí com especificidade sobre os escribas e fariseus, mas também falamos de todos os demais grupos que haviam nos dias de Jesus. Também vamos trazer um mapa a respeito da Galileia e da ida, não é, de Jesus da Galileia para Jerusalém, para os irmãos se aperceberem dessa questão. Também vamos falar a respeito da festa dos tabernáculos, a verdade no episódio da mulher adúltera,
Também temos um comentário sobre Jesus, a verdade revelada. É a verdade encarnada que confronta, liberta e revela o caminho ao Pai. Por fim, a verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele, Aleluia. enquanto ainda vivemos neste mundo. Então, esse é o material que você consegue fazer download aí clicando na descrição desta videoaula. Você clica, faz download e tal. Se você quiser estes slides que nós utilizamos aqui nas aulas, nós estamos sempre avisando os irmãos, o meu WhatsApp está aí, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp bem simples, você pode ser objetivo, coloque só o seu nome e quero slides. Acabou-se, eu vou encaminhar os slides para você e é importante que você tenha salvo no seu aparelho o meu contato, porque se você não salvar, quando eu mandar a lista de transmissão, o WhatsApp não entrega se você não tiver o meu contato salvo no seu aparelho. Então, é importante também que você tenha salvo o meu contato no seu aparelho, mas o slide a gente encaminha assim que chega a mensagem de WhatsApp. Então, acesse o WhatsApp que está aí, mande a mensagem com o seu nome e só assim, quero o slide e a gente manda. Se você quiser escrever qualquer outra coisa, fique à vontade, não há problema. É só por uma questão de facilitar, porque às vezes os irmãos ficam meio sem jeito de dizer que querem os slides, mas é isso aí, é gratuito. Todo este trabalho que fazemos aqui da Escola Bíblica Dominical é um trabalho gratuito para ajudar os irmãos. E temos recebido, pastor, eu tenho até compartilhado com o irmão, vários retornos de irmãos e irmãs, professores de Escola Bíblica Dominical, alunos, não é? Que têm utilizado do nosso material e nós louvamos a Deus, né? Louvamos a Deus, porque podemos de alguma forma contribuir. Esse é o nosso desejo. Vamos avançar? Vamos lá. A introdução da nossa lição, se você tem a sua revista, você pode acompanhar, não é? Aí pela sua revista. O Senhor Jesus, ele simboliza a verdade que é apresentada no Evangelho de João. Esta era a perspectiva que João tinha quando escreveu o Evangelho. Então, neste estudo, nesta lição de número 5, nós vamos explorar a manifestação do Senhor Jesus como a verdade em Jerusalém, porque João ele se detém a isso, né? O ministério de Jesus ali na cidade de Jerusalém. Também vamos falar a respeito da resistência dos escribas e fariseus a esta verdade e, por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Então, nesse sentido, a gente vai conseguir compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus, que está ligado à verdadeira vida e também à liberdade em Cristo Jesus. Com o pastor Adolvilson, nós já vamos desenrolando o conteúdo do tópico primeiro. Jesus é a verdade em Jerusalém. Pastor Adolvilson. Aí o capítulo 7 do Evangelho de João revela que Jesus estava na Galileia e não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo. Nós encontramos esse texto em João capítulo 7, versículo 1. Mas é bom que o professor tenha aí um contexto, não é, de João no capítulo 7. Eu trouxe aqui o capítulo 7 do Evangelho de João, descreve Jesus na festa dos tabernáculos em Jerusalém, onde ensina no templo e enfrenta a oposição dos líderes religiosos e do público. Agora é bom que o professor também traga um mapinha, conforme o pastor falou, localizando lá a Galileia, né, a Samaria, ou Samária, e depois ali, ó, temos aí já este mapinha, é muito importante para que o aluno se localize no contexto, não é? Agora também tem uma menção aí sobre a festa dos tabernáculos, chamada também festa das tendas ou cabanas. É uma comemoração em memória aos 40 anos vivido pelo povo de Israel em cabanas no deserto, a caminho de Canaã. Era uma celebração que começava e terminava em um sábado, não é? Parte dessa celebração incluía, eles construíam cabaninhas temporárias para relembrar este tempo que peregrinavam aí pelo deserto. Continuando aí no nosso slide, apesar dos conselhos dos seus irmãos para que subisse a Jerusalém, aí tem uma colocação, Jesus tinha plena consciência de que não era sob a influência deles que ele iria à cidade, mas sob a orientação do Pai. E nós temos aí um conselho desses irmãos aí de Jesus, não é? Veja bem lá em João 7,5, pois nem os seus irmãos criam nele.
Aí, pastor, o professor tem que, né, pesquisar, mas em que sentido que os irmãos de Jesus não criam em Jesus? Eu trouxe aqui uma colocação, não cria como Messias, né? Seus irmãos, não está na lição, também não creram nele. Eles não o receberam como Messias prometido, mas tendo visto tantos de seus milagres, eles não podiam deixar de considerá-lo um profeta, não é mesmo? Eles supunham que se ele fosse o Messias, ele desejaria se manifestar como tal ao mundo. E porque ele não fez isso, eles não creram que ele era o Salvador de Israel. Aí também tem todo nuance, foi criado juntamente com os irmãos, ele é nosso irmão, crescemos junto aqui. Não criam em Jesus como Messias. E temos uma outra referência em João 7,6. Então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. É interessante essa colocação aqui. E aqui nós entendemos que o nosso Deus tem um tempo de trabalhar. Embora Deus seja atemporal, ele tem um tempo de trabalhar. Lá em Gálatas 4,4, nós temos um exemplo disso. E chegando à plenitude dos tempos, nasce Jesus sob a lei e de mulher. Então, a plenitude do tempo, o que é? É tempo certo, é o tempo exato, tá certo? Voltando aqui para o nosso slide, assim, em obediência ao Pai em todas as situações, João 5,19 diz lá, Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. E João 5,20, que é uma referência da lição, pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que esta. Nós estamos vendo aí Jesus humanamente submisso àquilo que ele veio realizar sobre a terra. Agora temos uma outra colocação aí também. Jesus subiu discretamente, está no nosso slide, a Jerusalém, durante a festa dos tabernáculos, João 7,10. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu. Dá a entender que os irmãos foram adiante, foram na frente, e depois Jesus, no momento certo, ele chega, subiu, não abertamente, mas em segredo, porque ele sabia o que iria acontecer, claro. E o versículo 14 de João 7, quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Nós vamos ver esta colocação mais adiante. Será que ele ensinou realmente no templo? Vamos para o próximo slide. O tópico 1 ainda, o subponto 1, da Galiléia para Jerusalém. Nós vimos lá o mapinha, não é? Ao afirmar que o seu tempo ainda não havia chegado, Jesus referia-se ao tempo em que se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, morto e sepultado, para cumprir a justiça divina. Eis que vamos para Jerusalém, e ele já profetizava isto. Vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Mateus 28 e 18. Então nós temos aí já Deus prevendo, ou melhor, Jesus anunciando, já profetizando. Eu penso aí que em alguns momentos faltou fé dos discípulos, porque Jesus falava: isto vai ocorrer, isto vai acontecer, e nós percebemos que até os discípulos não criam muito nas palavras de Jesus com relação a essas profecias. Maravilha, meus irmãos. Agora falando sobre a verdade na festa dos tabernáculos, né? O pastor Adovilso já antecipou que a festa dos tabernáculos ela tinha esse nome, porque durante este período, e você pode acompanhar esse em Levítico, né? O texto de Levítico, capítulo 23, a partir do versículo 40, o texto diz assim, ó: e ao primeiro dia morareis, ou tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus, por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas.
todos os naturais em Israel habitarão em tendas. Então, a menção da festa do tabernáculo, que também era conhecido como festa da colheita, porque ela acontecia exatamente no final, não é, do período da colheita dos frutos. Pastor, só uma observação, e era ordem de Deus. Quando nós lemos Êxodo 23:17, diz lá, 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor soberano. Era a ordem. E aqui o versículo 41 diz que é um estatuto perpétuo, ou seja, Israel deve celebrar esta festa em todo o tempo, por todo o tempo. Não é? Então esta é a realidade da festa do tabernáculo. Agora, sobre a festa dos tabernáculos, nós trouxemos também um estudo adicional falando da origem, não é, da festa, falando sobre o significado histórico, os elementos cerimoniais, o cumprimento, não é, em Cristo, que é a habitação de Deus entre os homens, a verdadeira fonte da água viva, porque também ela faz menção a isso. A festa do tabernáculo, ela simboliza a provisão divina, a habitação de Deus, a água viva, a luz do mundo, simboliza gratidão e ainda tem uma questão escatológica, porque ela é a antecipação do reino futuro e da plenitude da habitação de Deus. Então você tem aí um estudo adicional a respeito desse aspecto que é a festa dos tabernáculos. Isso para que você consiga aprofundar a sua argumentação a respeito do tema quando você estiver ensinando a respeito dessa lição, ou se você é um aluno apenas para enriquecer o seu aprendizado. Então, os versículos aí, 10 a 13, neles, aí falando de João capítulo 7, né? Jesus evitou o assédio do povo até que durante a festa subiu ao templo para começar a ensinar. Ele, Jesus Cristo, estava ciente que havia uma divisão de opiniões a respeito dele entre as pessoas, porque os próprios irmãos já tinham já havia, né, essa divisão de opinião a respeito. Por isso ele afirmou, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, e isso você pode acompanhar aí João capítulo 7, e o versículo é o de número 16. Ele disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, falando a respeito de Deus Pai. Muitos acreditavam que Jesus era de fato um grande profeta, mas não que ele fosse o Messias. No entanto, quem se encontrava ali diante deles era o Verbo encarnado de Deus. Ele era realmente o Filho de Deus e tudo o que ele ensinava continha a única verdade que o mundo desconhecia. Apenas o Filho de Deus poderia declarar, eu sou a verdade. Conforme João capítulo 14, versículo 6, ele disse ali para os seus discípulos, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Apenas o Verbo vivo, o Filho de Deus, é que teria e reuniria as condições para esta afirmação. Não há e nem houve e também não haverá outro que possa assumir isso como uma verdade total, plena. Pastor Adolfo, agora vivendo na verdade. Uma colocação antes, dá a entender ali, se nós lermos, que Jesus ensinava no templo. Porém, pastor, quando nós lemos João 7,14, quando a festa estava na metade, subiu ao templo e começou a ensinar. E o João 7,28, na Nova Versão Internacional, enquanto ensinava no pátio do templo, porque ali ele ergueu a sua voz e ensinava. Então ele não estava especificamente dentro do templo, tá? Nova Versão Internacional deixa claro isso. Muito bem, o tópico 1 e o subponto 3, vivendo na verdade. Os versículos 16 a 19 refere-se à doutrina que Jesus transmitia. Veja bem, essa doutrina provinha do Pai. Para cumprir a sua vontade era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. João 7,17 diz assim, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. E eu trouxe uma explicaçãozinha desse versículo 17 de João 7. Nos diz que para fazer a vontade de Deus temos que nos esforçar para conhecer a sua doutrina. Não podemos aceitar qualquer doutrina sem examiná-la primeiro. Temos que nos esforçar para entender as palavras de Deus e como elas se relacionam com a nossa vida diária. Somente quando entendermos esta verdade, poderemos viver de acordo com ela e servir a Deus de todo o nosso coração. Veja bem que está centralizado
na palavra, na vontade de Deus. E a vontade de Deus é revelada onde? Através da Bíblia Sagrada, tá certo? Continuando aqui no slide, o Senhor Jesus é a verdade. A mesma verdade que se manifestou em Jerusalém e que esteve presente na festa dos tabernáculos e que através do Espírito Santo se faz presente entre nós hoje. Eu melhoraria isso daí, a presença em nós, né? Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Por isso, ele nos convoca a não só a conhecer, mas também a viver esta verdade. Enfim, Jesus é a verdade revelada. Glória a Deus. Concluindo então, meus irmãos, Jesus, ele se encontrava na Galileia, não é? E sendo a verdade revelada de Deus, ele dirigiu-se para Jerusalém. No mapa que você tem aí, está nos slides, também no material complementar, você vai verificar que entre a Galileia e a região da Judéia, onde estava Jerusalém, tinha Samaria no meio do caminho. Nós vamos aqui para um intervalo e nós já voltamos. Até lá. E você que deseja implantar uma extensão do CETAD e o núcleo na igreja, você pode receber gratuitamente um kit para tal. Nesse kit nós temos marcadores de página para os livros e para as bíblias dos nossos irmãos, panfletos para divulgação e inscrição daqueles que estarão estudando, um catálogo com as informações completas de cada um dos cursos que a escola oferece e também cartazes que você pode utilizar na divulgação, afixando no edital da sua igreja. Todo este material está nesse kit que você recebe gratuitamente na sua cidade. Solicite o seu através da nossa central de relacionamento. Receba o seu gratuitamente. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Glória a Deus. Tópico 2 da nossa lição, Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Vamos aqui para o tópico 1, a verdade no episódio da mulher adúltera. Pastor Adovilson. Vamos lá, capítulo 8, né, de João, no Evangelho de João. A verdade representada pelo Senhor Jesus é posta à prova pelos líderes judeus. Lembrando que ele foi para Jerusalém e sempre estavam achando um meio para colocar Jesus em situações difíceis, até mesmo persegui-lo, e queriam realmente prendê-lo para matar, que ele veio contrariar as ideias que eles achavam que era corretíssima na época, e Jesus veio para falar o que deveria ser falado. Bom, enquanto ele ensinava a multidão ansiosa por mais milagres no pátio do templo, os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério para ser julgada publicamente. Então os irmãos podem encontrar esse texto, João capítulo 8, do versículo 1 ao 5, os irmãos vão entender esta colocação aí, que trouxeram essa mulher pega em flagrante adultério, para ver o que é que Jesus ele ia falar sobre este assunto. Mas vamos ler aqui, João capítulo 8, verso 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. João 8,2, ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. E os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e fizeram ficar em pé diante de todos. Tem um erro grave aqui já, né? Se foi pego em flagrante, a lei ordenava que os dois deveriam ser trazidos. Não tinha como ser flagrante adultério só ela, né? Exatamente. Então temos um erro grave aí. Eu acho que eles falavam para o senhor lá, dá um jeitinho. Eles já deram a liberdade para o miserável automaticamente. Exatamente. E o versículo 4 diz assim, disseram-lhe a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. 5, o verso 5, na lei Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eu quero fazer um adendo aqui sobre este assunto, lembrando que Jesus nasceu sob a lei,
e como bom judeu foi obediente à lei. E temos aqui a lei sobre o adultério, lá em Deuteronômio 22 e 22. Se um homem for flagrado cometendo adultério, ele e a mulher terão de morrer. Olha aí, contrariando a lei. Olha aí a hipocrisia. Deste modo, vocês eliminarão o mal do meio de Israel. E o 23 de Deuteronômio, né? Deuteronômio 22, 23. Se um homem encontrar uma moça virgem prometida em casamento, tiver relações sexuais com ela dentro da cidade, 24. Leve os dois para fora da cidade, executem-nos por apedrejamento. A mulher é culpada porque não gritou por socorro, e o homem deverá morrer porque humilhou a esposa de outro homem. Desse modo, vocês eliminarão o mal do vosso meio, né? Agora, qual era a intenção disso? Trazer esta mulher que foi pega em flagrante adultério. Eu escrevi aqui, não está na lição. A intenção não era fazer justiça, mas punir Jesus. A mulher era uma espécie de isca. Na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? E agora? Se Jesus fala, se apedreja, ué, mas o senhor não está pregando o amor? E se Jesus fala, ninguém vai apedrejar essa mulher, está contra Moisés. Então, de todas as maneiras, eles tentavam cercar Jesus. Mas Jesus, claro, sendo usado aí no dom da sabedoria, que nós vamos ver mais adiante, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Está aí na nossa lição. O nosso Senhor respondeu, aquele que dentre vós está sem pecado, esse seja o primeiro que atire esta pedra. Eu trouxe uma colocação aqui, este versículo aí também mostra que como seguidores de Jesus, não devemos julgar os outros, pois ninguém é perfeito. Jesus nos ensina a perdoar, a amar o nosso próximo, independentemente das suas falhas ou pecados. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E hoje tem muita gente aí, pastor, que está sentado na cadeira de juiz e julgando a todos. Eu quero dizer uma coisa, meus queridos irmãos, a cadeira de juiz está ocupada e ocupada por Jesus de Nazaré. Quando eu julgo alguém, eu estou falando, Jesus, dá licença que eu vou sentar nessa cadeira. Veja bem o atrevimento nosso, o atrevimento do ser humano. Quem não tem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Veja bem que trouxe uma reflexão na vida de todos que estavam ali. Muito bem, e ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher, né? A verdade é que Cristo nos traz, revela a consciência das nossas faltas. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. E eu trouxe uma observação desse slide. A verdade do Evangelho confronta os pecados, pois é uma mensagem de arrependimento e transformação. O Evangelho veio para iluminar as trevas, separar o certo do errado e libertar. Então, veja bem que momento de reflexão. Foram saindo, eu acho que eu estou com a vida meio enrolada, estou em pecado, atiraram a pedra do chão e cada um procurou o seu caminho. E Jesus fala, cadê os teus acusadores? Não ficou nenhum. Então eles não te condenaram e nem eu vou te condenar, porém, vá e não peques mais. Tem essa colocação aí. Maravilha, você pode verificar, meus irmãos, no estudo que nós trouxemos adicional ali sobre a verdade, neste episódio da mulher adúltera, nós fizemos uma contextualização literal e textual a respeito desse episódio. Também apresentamos as intenções ocultas dos líderes da época, dos escribas e fariseus e da armadilha teológica, né? A armadilha teológica que eles armaram aí para Jesus, no sentido de prejudicá-lo. Agora, veja só, a respeito de uma aplicação e os contrastes que nós podemos ter a respeito desse tema, a verdade com Cristo encarnado está em João 14,6. Ele diz, eu sou a verdade e esta verdade não destrói, mas ela transforma. Aleluia. Depois nós temos a ação de Jesus, que é um modelo de atuação do Espírito Santo, porque confronta o pecado sem aniquilar o pecador. E por fim, a graça que liberta, né? Em Cristo, a graça que perdoa. A graça que perdoa. Mas também a graça que empodera para vencer o pecado. Uma ênfase vital no ensino pentecostal. Agora veja assim, ó,
A religião legalista, ela usa a lei para julgar. A verdade em Cristo usa a lei para redimir. A religião legalista condena sem restaurar. Veja o contraste nesse episódio da mulher. Já a verdade em Cristo restaura sem ignorar o pecado. Ou seja, tem o pecado, a verdade em Cristo não ignora o fato de que há o pecado, mas promove restauração. A religião legalista exalta a si mesmo, uma vez que a verdade em Cristo revela o coração e conduz ao arrependimento. Aleluia. Por fim, age publicamente por vaidade. Isso a religião legalista. Agora, a verdade em Cristo age com sabedoria, verdade e graça. Olha só que maravilha, isso está aí no estudo adicional que você tem a respeito desse episódio da mulher adúltera. O subtópico 2 aí da sua lição, o subponto 2, né, fala sobre Jesus, a verdade revelada. O episódio da mulher apanhada em adúltero, ele ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Pode ser que você não tenha assim uma afinidade maior com esses termos, escribas e fariseus, então você busque no material que nós disponibilizamos, porque nós deixamos ali bem explicadinho, esmiuçado, quem eram os escribas, quem eram os fariseus, quem eram os zelotes, enfim, aqueles grupos que haviam nos dias de Jesus. E isso vai trazer uma clareza maior para ti, para você compreender por que esses grupos se opunham a Jesus, o que é que um cria e o que é que não cria, e aí você vai conseguir entender essas questões que nós estamos apresentando aqui, de acordo com a proposta da lição. Isso nos permite, então, concluir, independentemente do grau de resistência que o ser humano passa a manifestar, ou que ele apresente, não é? Que nada consegue obstruir a verdade de Jesus. Por isso, nós falamos que a verdade de Jesus, ou em Jesus, a verdade que é Jesus, ela liberta. Não é por acaso que ele próprio declarou, não é? E isso está em João 14:6. No slide nós fizemos um destaque. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, aí a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esta verdade que está aí em João 14:6, não é apenas uma verdade genérica, não é uma entre as verdades que se pregam, que se ensinam às diversas religiões que estão na face da terra, mas é uma verdade encarnada, é a única que se fez carne. Também não se trata de um caminho qualquer, mas sim do único caminho que pode fazer com que alguém alcance a Deus. O nosso Senhor é a verdade única que todos precisamos. É, na verdade, a única entre todas as verdades que estão aí, que nós precisamos e vivemos, na verdade, por ela. É por Jesus que nós vivemos. Encerrando esse aspecto, vamos para o subponto 3, a verdade que o mundo precisa conhecer. Muito bem, eu quero ler os 2 primeiros parágrafos. Muitas pessoas procuram a verdade na filosofia, através de um conjunto ético que guia suas vidas. Outros examinam essa verdade na lógica, utilizando a ciência como forma de compreender o mundo. Há ainda quem busque a verdade no esoterismo. Eu quero fazer uma colocação, não está na lição. Pessoas tentam encontrar a verdade nas filosofias. A filosofia busca a verdade por meio de conceitos e argumentos. Na filosofia clássica, a verdade é a capacidade do intelecto de se adaptar à realidade. A filosofia é a busca da verdade que nos desenvolve, segundo eles, liberta e realiza o que não é verdade. Enfim, através das filosofias não se encontra a verdade. E tem um comentário aí também sobre a ciência. E a ciência? A ciência busca a verdade por meio de testes rigorosamente controlados. A ciência se ocupa de gerar conhecimento sobre o mundo. A ciência procura provar empiricamente, ou seja, através da experiência, que as suas suspeitas são verdadeiras. Enfim, através da ciência também não se encontra a verdade. E eu fiz um adendo. Encontramos a verdade somente através da Bíblia, porque ela revela Jesus, e Jesus é a verdade. E ainda escrevi, Deus revelou a verdade ao mundo através de Jesus. Quando Jesus veio como homem, ele nos mostrou a verdade de uma forma que podemos compreender. Jesus é a expressão exata de Deus
na terra e falou apenas a verdade. Aleluia. Fiz até uma colocação aqui, ler João 1:17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E o versículo 18 de João 1, tá certo? Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que será junto do Pai, o tornou conhecido. E também temos aí esta lição que eu trouxe aqui, o Salmo 119, 160. 119, 160. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Voltando aqui para a lição, para nosso slide, a realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única que se manifesta como a realidade divina plena em Deus, que se separa deste mundo enquanto mantém uma relação com os seus habitantes. E nós encontramos isso em Colossenses capítulo 2, verso 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E o versículo 10 de Colossenses 2, por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Louvado seja o nome do Senhor. Isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus, que é o nosso Salvador. Maravilha, meus irmãos. Olha só, este episódio da mulher adúltera, ele nos mostra primeiro um julgamento público com intenções hipócritas. Isso da parte dos fariseus e dos escribas. Mas nós temos Jesus, que é a verdade que penetra o coração. Então veja ali, a verdade que liberta e que salva, porque ela não apenas perdoa, mas regenera. Ela não apenas confronta, mas redime. Não apenas mostra o erro, mas aponta o caminho, porque ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, olha só que interessante que nós trouxemos aqui, ó. A aplicação desta verdade para os dias de hoje, né? Para a nossa igreja, para a minha igreja aqui em Apucarana, para a sua igreja, onde quer que você esteja, ou de onde quer que você esteja nos acompanhando. A verdade de Jesus confronta os nossos pecados, oferece salvação gratuita, exige fé e arrependimento, é revelada pelo Espírito Santo e é a única base para a reconciliação com Deus. Aí nós fizemos aqui, irmãos, um destaque para nós, como instituição, como CETAD, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, o que é que esta verdade tem e que se aplica a nós. Primeiro, ensinar alunos que defendam a exclusividade de Cristo com humildade e firmeza. Segundo, formar obreiros que preguem a verdade, não apenas com palavras, mas com vidas santificadas. E por fim, não menos importante, capacitar a igreja a discernir entre religiosidade e verdade transformadora. Então, se nós conseguimos cumprir esses objetivos aqui, certamente nós teremos dado uma contribuição valiosa. Jesus é a verdade que desmascara a hipocrisia, que liberta o pecador arrependido e que conduz o crente à vida eterna. E nesse sentido, então, nós no CETAD, enquanto escola e centro teológico, nós continuamos proclamando, ensinando e formando vidas que estejam firmadas na verdade que é Jesus. Plenamente estas verdades, ou esta verdade, plenamente revelada nas Escrituras e vivificada em nós pelo Espírito Santo. Concluindo então este tópico segundo da lição, Jesus é a verdade que impôs à consciência dos escribas e fariseus os seus pecados, porque quando não puderam lançar pedras, eles testificaram de que de fato eram miseráveis pecadores também. Vamos para o último intervalo desta nossa pré-aula e já retornamos para seguirmos aqui falando sobre Jesus, a verdade que liberta o pecador. Já voltamos.
Você já pensou na possibilidade de formar lideranças na sua igreja por intermédio de um ensino bíblico, teológico e pentecostal sólido? Pois bem, o CETADB tem esta solução para você. Contacte agora a nossa Secretaria Administrativa de Núcleos e você terá as mais completas informações de como você pode formar uma turma, um núcleo, uma classe dos nossos cursos de teologia básico, médio, avançado, os cursos para formação e capacitação ministerial e com isso trabalhar lapidando os valores que você tem aí na sua igreja para a formação de líderes que farão um trabalho relevante na obra de Deus. E se você quer alcançar este objetivo, o CETADB deve ser a sua opção. O centro teológico que mais cresce no Brasil está à sua disposição. Nos chame e vamos trabalhar nesse sentido. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 3 da lição, meus amados irmãos, Jesus, a verdade que liberta o pecador. Já com o pastor Adolfo, vamos falar sobre o subponto primeiro, a verdade que liberta. É o tópico 3 e o subponto 1. A passagem de João 8, 31 ao 38 está intimamente relacionada ao relato da mulher adúltera, tá certo? Assim, a vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente permanecer em Jesus. Olha o que está escrito em João 8 e 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se, olha o condicional, vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Então, na palavra, permanecer na palavra, na palavra, na verdade, que é Jesus. Dessa maneira, o pecador alcançará o conhecimento da verdade e, por meio dela, será liberto da servidão do pecado. Olha o versículo 34 de João, no capítulo 8. Jesus respondeu desta maneira: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Ou seja, o pecado tem domínio sobre ele. É interessante, pastor, que a pessoa que é viciada no crack, o crack domina essa pessoa. Então, Deus dele é o crack, que Com domina, certeza. que escraviza. A pessoa que vive adulterando, ele é escravo do adultério. Então, Deus dele é o adultério, que ele não consegue se libertar. Agora, olha a colocação do versículo 36, de João 8. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Aí nós somos servos de Jesus, servimos a Ele. Agora, é interessante, pastor, que não há quem não peque. Agora, aquele que vive na prática do pecado, conforme nós lemos aí, esse é escravo do pecado, ou seja, ele não está liberto, tá certo? Portanto, voltando aqui para a nossa lição, o encontro com a verdade que é Cristo rompe todas as correntes do pecado. Livre, dá até para cantar aquele hino 116, livre estou, livre estou. O Senhor Jesus Cristo é aquele que proporciona a verdadeira libertação à vida do pecador, e nós estamos aqui felizes porque Jesus nos libertou de todo este mal, esse pecado que assola a humanidade hoje. Eu peguei só para confirmar aqui, o hino 116 é a sugestão da CPAD, é o devocional da aula, então fecha a questão, não é? Subponto 2, o que é a verdade? Porque muita gente se apresenta como verdade, né? Como verdadeiro, ainda que sejam falsos. No Evangelho de João fica evidente que a verdade referida ali não se relaciona com a verdade filosófica, ou seja, com os conceitos de verdade que são debatidos nas obras de filosofia, segundo os pensadores, tanto da história quanto os pensadores modernos, não é? A verdade que está ali não é isso. Porque a verdade que se fala hoje, a turma já menciona, porque ela nunca está sozinha, né? A turma já coloca assim, não, essa verdade ela é relativa. Mas Jesus não tem
relatividade com ele, ele é a verdade absoluta. A verdade que João menciona nesse texto aí, que nós temos usado como base para esta lição, e aí eu quero me referir a João 7, a João 8 e especificamente o texto de João 14:6, não é? Esta verdade que está aí é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado. O pastor Edovilson, no tópico anterior, mencionou exatamente essa questão. E esta libertação ela é manifestada e revelada na figura de Jesus Cristo. Única e exclusivamente em Jesus, alguém vai conseguir se libertar da escravidão, do domínio do pecado. Então, esta verdade proporciona libertação. Jesus proporciona libertação. Aleluia. Também proporciona restauração. E ainda, ele também nos considera a oportunidade de termos uma nova vida. Esta nova vida é somente para aqueles que se aproximam dele. Porque o pastor já mencionou aqui também o texto do Evangelho de João, que não é só o fato de você conhecer a verdade, você tem que viver a verdade. Em Jesus, alcançamos a verdadeira liberdade. Glória a Deus. Porém, é importante dizer que esta liberdade que nós alcançamos em Jesus não é para fazermos o que quisermos ao nosso bel prazer, porque há crentes e igrejas que não, nós podemos dançar, podemos plantar bananeira, pular, podemos ficar pelado, se rasgar, se cortar, fazer de tudo, porque em Cristo há liberdade, mas em Cristo não há bagunça. Há ordem e decência, tanto é que na epístola de Paulo aos Coríntios, nós temos ali uma normatização muito bem feita de como deve ser o culto, porque a coisa estava virada num negócio esquisito lá em Corinto. Então, o Senhor Jesus inspirou Paulo e falou: meu filho, escreve esse negócio aí, porque as igrejas não podem ser bagunça. Então, é importante que você conheça também a respeito desta verdade. Agora, o subponto 3 aí fala de verdadeiramente sermos livres. Muito bem, é o tópico 3, o subponto 3, eu quero fazer um comentário depois do segundo parágrafo. As Escrituras Sagradas revelam a verdadeira natureza do ser humano distante de Deus, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Ou seja, a humanidade não pode escapar dessa realidade aí. Porém, nós já estamos livres disso aí. Dessa forma, a Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa pelo pecado e sob o poder do maligno. E eu trouxe aqui, em João 8,34, Jesus diz aos fariseus dessa maneira, na nova versão internacional, João 8,34. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Agora, nós já lemos fizemos um comentário, mas eu trouxe mais um comentário sobre isto. Ele usa a analogia de um escravo e seu mestre para argumentar que um escravo obedece ao seu mestre, porque pertence a ele. Os escravos não têm vontade própria, então literalmente no cativeiro de seus mestres, estão literalmente no cativeiro de seus mestres. Quando o pecado é nosso mestre, somos incapazes de resistir a ele. Entretanto, pelo poder de Cristo, para vencer o poder do pecado, somos libertos do pecado e fomos feitos servos da justiça. Romanos 6:18. Quando nos aproximamos de Cristo em arrependimento e recebemos perdão pelo pecado, somos capacitados pelo Espírito Santo, que vem habitar em nós, e pelo seu poder, que somos capazes de resistir ao pecado e nos tornar escravos da justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos continuar aqui na lição. Assim, aqueles que verdadeiramente são livres estão inclinados às coisas do Espírito. É uma realidade. Antes não nos preocupávamos com Bíblia, com estudo bíblico, com adoração. Enfim, houve uma mudança em nós realizada pelo Espírito Santo, não é mesmo? Então, aqueles que verdadeiramente são livres estão inclinados às coisas do Espírito. Satanás não consegue exercer influência sobre eles. O poder de Deus por meio da ação do Espírito Santo revela-se gloriosamente em nosso caráter. Lá em 2 Coríntios 5,17 está escrito assim: portanto, olha o condicional, se alguém está em Cristo,
é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram, não é? Coisa nova. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 2, de 1 a 7, eu trouxe aqui na versão transformadora. Efésios 2, 1 ao 7. Nova vida em Cristo. Agora veja bem a colocação. Versículo 1. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que recusam a obedecer. Versículo 3. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Essa é a nossa condição antes de Jesus. Versículo 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. Verso 5. Que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. E o versículo 6. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo, nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, o versículo 7. Nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Veja bem onde estávamos e onde estamos hoje. Veja bem que muitos continuam na miséria, né, pastor? Com certeza. Escravos de Satanás. Mas muitos já estão libertos pela verdade que é Jesus Cristo. A verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele, enquanto ainda vivemos neste mundo. Muito bem. A respeito desta última frase aí, a verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele, com Jesus, enquanto ainda vivemos neste mundo. Com base nesta afirmação, nós trouxemos para os irmãos um estudo especial aqui sobre a verdadeira liberdade em Cristo e a nossa conformação, exatamente isso, à sua semelhança, porque conformar é tornar conforme, tornar parecido, não é? É se ajustar, é conciliar, é amoldar. Então, nós trouxemos esse estudo e você observe que nós fizemos ali uma aplicação a respeito desta liberdade que é exatamente ser transformado segundo a imagem de Cristo, porque o texto de 2 Coríntios 3, versículo 17 diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não é libertinagem nem licenciosidade. A liberdade, isso aí. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, nós trouxemos esse estudo justamente para que você tenha esta aplicação a respeito da verdade que liberta e que está ligada à nossa semelhança com Cristo. A liberdade em Cristo não é libertinagem, mas é conformidade com a verdade. Não é abandono da lei, mas cumprimento espiritual dela pelo Espírito. E terceiro, não é passividade, é transformação ativa na imagem de Jesus Cristo. É assim que nós queremos concluir esse tópico terceiro da lição, afirmando que Jesus é a verdade que proporciona liberdade à vida do pecador. É assim, apenas em Jesus Cristo que alcançaremos esta liberdade. Agora, concluindo a lição, a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Temos reafirmado isso ao longo desta lição de número 5, para que fique bastante evidente. Exatamente. Pastor. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade, não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado ou de Satanás. A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Por isso é urgente que o mundo venha a conhecer a Cristo. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus Cristo. Maravilha, meus irmãos. Concluindo a nossa lição, então, se você não assistiu o início, né, quando nós demos aqui as dicas para ti, você pode baixar, está aí na descrição desta videoaula,
um estudo complementar e comentários a respeito dessa lição em um arquivo que está disponível para você fazer download. Se você quiser esses slides que nós utilizamos aqui, basta você mandar um WhatsApp aí para mim. Se você quiser escrever um texto bonito, colocar texto da Bíblia e tal, fique à vontade. Mas se você quiser ser bem simples, é só colocar o seu nome e dizer assim, ó, quero os slides, está resolvido. Eu vou mandar os slides para ti, você vai salvar o meu contato no seu aparelho, porque eu envio os slides toda semana, não é, através de lista de transmissão. E essa lista de transmissão, para que você receba as mensagens por ela, o meu contato precisa estar salvo no seu aparelho, senão o WhatsApp não entrega as mensagens, tá joia? E aí, com certeza, você vai conseguir estudar um pouco mais a respeito do conteúdo de cada uma das lições, tá joia? Deus abençoe cada um de vocês, irmão e irmã que sempre tem estado conosco, aqueles que esporadicamente chegam, aqueles que estão assistindo às nossas aulas, fazendo as suas anotações. Eu quero dizer aqui que se você está estudando a lição e ainda ficou com alguma dúvida a respeito do conteúdo que está proposto aqui, pode mandar mensagem, né, para nós, através do WhatsApp que está divulgado aí para vocês, ou também fazendo um comentário na própria pré-aula aqui, porque a gente responde a cada um dos irmãos, tá joia? E certamente todos nós teremos a oportunidade de aprendermos mais a respeito de Deus e da sua palavra. Deus abençoe, muito obrigado pela sua assistência, pela sua participação. E se você não está inscrito no canal, se inscreva em nome de Jesus. Pastor Adolfo. Um abraço forte, né, aos nossos professores e alunos e sempre crescendo na graça e no conhecimento através da Escola Bíblica Dominical. Até a próxima pré-aula, querendo Deus. Amém. Deus abençoe a todos.